A paz do Senhor, queridos. Como mencionado já, você já deve estar no livro de Atos, capítulo 4, versículo 11. O tema da mensagem hoje: Jesus seja o centro. Diz assim em nome de Jesus: esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Aleluia! Me ajuda em oração, igreja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo e grandioso nome, Pai. E diante de ti eu me prostro, Pai, como o mais humilde dos humildes, Pai. Eu não mereço estar aqui. Eu não sou digno de estar aqui, Pai. Mas eu me entrego inteiramente em suas mãos para que eu possa ser usado. Para que a igreja não olhe para mim porque eu sou matéria inútil, Pai. Mas que toda palavra que sair da minha boca seja enviada do teu trono para a edificação da tua igreja, porque o Senhor é a pedra angular, meu Pai. Oh, Jesus, nos reveste com o teu Espírito e manifesta o teu milagre aqui, Pai. Nós já falamos que o Senhor, Pai, é a razão do nosso viver. Nós já declaramos que tu és lindo, Pai. E nós ansiamos com tua presença aqui, Pai. Fique conosco, em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus, o centro. Jesus, a pedra angular. Antes de entrar na palavra, quando eu vim para essa igreja, quando eu batizei, eu falei: agora está tudo bem. Eu sou um filho de Deus. Agora está tudo bem. Eu sou batizado. Agora eu sou diferente. Mas era longe de ser isso. Foi longe de ser isso. Eu estava enganado. E Deus vem me provando a cada dia que eu precisava estar aqui nesse altar. Foram muitos conflitos internos. Muitos. Pensei em desistir. Pensei em sair. Porque quando eu desci a água, eu entendi que aquilo era suficiente. Não era. Porque Cristo precisa ser a pedra angular na minha vida. Precisa ser a pedra angular na tua vida. É Ele que sustenta. É Ele que guarda. É Ele que consola. E um dia eu estava na casa da Márcia do Laurindo. E as meninas, Caliê e Priscila, estavam com uma brincadeirinha lá. Com um papelzinho, não sei se elas lembram. Um papelzinho que dobra e abre para lá e abre para cá. E a gente escolhe uma cor, eu acho que é isso. E elas me dizem: Zé Roberto, Zé, põe o dedo aí. Eu punhei o dedo. Eu já estava em conflito comigo. E aí a Cacá falou: você está fingindo ser crente. Eu falei: Cacá, você está com brincadeira. Faz aí de novo. Aí eu bati o dedo, acho que é uma cor. É isso, Cacá? É uma cor? É um número, não sei. Bati o dedo lá de novo, ela mandou o papelzinho para lá e para cá e deu de novo: você está fingindo ser crente. E aquilo me incomodou de uma tal forma, porque realmente eu estava fingindo ser crente. Eu estava brincando de ser crente. E eu não estou querendo dizer aqui para você tirar a sua sorte em papéis, não. Aconteceu, eu não fui lá atrás disso. Não é um papel que vai dizer quem você é. Mas Deus usa as coisas simples para falar com os seus. Eu entendi como uma chamada de atenção.
E aquilo me chamou a atenção. E foram muitas as lutas. E eu louvo a Deus pelos irmãos dessa igreja, em especial algumas irmãs que não cessaram as suas orações em meu favor. Continue orando pelos seus. Eu sentia quando tinha gente orando por mim. Teve dia que eu saí, estava tendo culto aqui, e eu falava, eu não quero mais ir na igreja. Eu não quero mais. Um dos dias, eu já contei isso a alguns irmãos, um dia eu acordei e falei, hoje eu não vou no culto, eu não quero mais ir na igreja. Eu não quero mais. E bem na hora do culto, estava começando aqui a lição por volta das 9h01, eu liguei a televisão, e na hora que eu liguei a televisão, caiu num pastor que falou, você não pode de uma mesma fonte jorrar 2 tipos de água. E eu não estou inventando isso. Isso aconteceu na sala da minha casa. Outra vez, na ocasião dos 100 dias de oração, eu falei, eu não quero participar desses 100 dias de oração. Eu não quero. E estava acontecendo em alguma casa, aqui em algum canto da cidade. E eu falei, eu não quero, eu vou pegar meu carro e vou ficar andando na cidade, porque eu não quero ver os crentes hoje, eu não quero saber de 100 dias de oração, não quero saber de oração. Peguei meu carro, e o meu vizinho ia saindo da casa dele, e eu falei, meu vizinho, você vai onde? Ele falou, vou na casa da minha namorada. Eu falei, eu te levo lá. Coloquei ele dentro do carro e fui lá na casa da namorada dele, na rua Professor Nair Rodrigues Nogueira, descendo aquela baixadinha. Deixei lá, quando eu virei a esquina, quem que estava lá, irmãos? Os crentes, uns 100 dias de oração. Falei, se eu passar ali, você vai falar, o Zé Roberto passou aqui e não entrou. Parei meu carro, cheguei lá, estava o pastor Jadil, e a palavra veio para mim. A palavra falou comigo, eu tentando fugir. E ela falou comigo. E tantas outras vezes. Um dia eu estava sentado ali onde o Osmar está sentado, e o Lucas estava pregando. E eu com aquele conflito dentro de mim, e o telão aqui, aí o Lucas passou um vídeo, e o pastor falou para a igreja, mas falou para mim. Falou que não tem como reformar primeiro para depois chamar o pedreiro. Tem que chamar o pedreiro. E o pedreiro é Jesus. Ele vai organizar tudo. Ele vai organizar os conflitos internos. Ele que vai organizar. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E às vezes a gente fica nessa desses conflitos. Eu tenho que consertar para voltar para a igreja. Eu tenho que fazer tal coisa. Não. Aceite Jesus em primeiro lugar. Ele vai organizar. E a igreja, nós, vivendo como igreja, nós estamos com uma deficiência. Nós não estamos deixando Cristo desenvolver dentro de nós. Cristo não está sendo desenvolvido dentro de nós. E entrando agora no texto bíblico, Jesus, extraordinário, magnífico, que já tinha se comparado a pão, a rocha, a água, a porta, agora ele se compara a uma pedra. A uma pedra. Para aquelas pessoas que ele falou naquela época, certamente aqueles judeus, para eles deve ter sido uma coisa muito dura. Talvez para nós não. Jesus compara uma pedra, talvez para nós, a gente lê o texto, compara uma porta, talvez, mas para eles foi uma coisa muito dura. E Jesus se compara a pedra, mas não é qualquer pedra. Não é qualquer pedra. É a pedra angular.
a pedra angular. O que é pedra angular? É pedra de dois lados, talhada especificamente para sustentar. E eu tive que pesquisar para mim ver o que é essa pedra angular. No Muro das Lamentações existem escavações subterrâneas. E esse Muro das Lamentações está no Monte Moriá, foi feito em volta. E embaixo, ou seja, no alicerce do muro, existe centenas, milhares de arcos, centenas de pedra, feito de blocos de pedra, centenas, um monte. E esses arcos, que eles iam colocando as pedras, eu ia trazer uma ilustração para vocês, mas achei desnecessário, por causa do tempo. Eles iam colocando as pedras, provavelmente com cimento ou argamassa, não sei o que eles usavam, num barro, ia colocando as pedras, mas só que no centro do arco, precisava da pedra angular, que é a pedra que sustenta todo o peso. E ele se comparou àquilo. Eu sou quem sustento. Eu que sustento. Eu suporto toda a pressão. Eu sustento. Eu sustento. Eu sou a pedra angular. A pedra diferente. Eu não sou qualquer pedra. Eu sou a pedra angular, a que dá equilíbrio. Eu sou essa pedra, não sou qualquer pedra. E o templo foi construído em cima, foi feita uma plataforma, e o templo construído em cima, porque o Monte Moriá é um pico, então não teria como construir em cima do pico, teria que fazer uma plataforma. E ele se referiu que era a pedra angular, a que sustenta tudo, a que segura, a que aguenta a pressão. Mas é uma pedra diferente, ela é talhada, ela não é colocada de qualquer jeito, ela é encaixada na pressão. Ela é encaixada. E eu comecei a meditar nisso, porque comecei a pensar assim, ela é colocada na pressão, ela sustenta todo o peso, ela sustenta todo o peso. Mas se retirar ela, o que acontece? Cai uma pedra, o qual Jesus Cristo, o Filho de Deus, se comparou. E eu comecei a pensar quantos projetos eu não tive. Quantos projetos foram caídos, ruíram. Quantos casamentos não foram desfeitos? Quantos filhos não foram embora? Porque não tinha como sustentação a pedra angular, o qual estamos falando que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Faliram, porque não tinha como fundamento a pedra mais preciosa, que, como o texto diz, pedra rejeitada por vós. Ela foi rejeitada. Foi rejeitada naquela época e ainda continua sendo rejeitada. Nos últimos dias, nós podemos observar e comprovar que nunca se falou tanto de Jesus. Nunca se falou tanto de Deus. A gente tem a oportunidade de ligar nossa televisão, acompanhar os programas
evangélicos, e tem de tudo lá. 10 passos para você ser bem-sucedido, 10 passos para você salvar o seu casamento, 10 passos para você comprar um apartamento, 10 passos para você comprar um iate, 10 passos para você viajar para outro país, e assim vai. Te indica um monte de coisa, você vê um monte de coisa, menos apontando para Jesus. A gente vê um monte de coisa, e as pessoas estão tratando Jesus como um office boy, como um garoto de recado. A gente está tratando ele como um garoto de recado. Eu vou na igreja porque eu quero receber a bênção. Eu vou na igreja porque eu quero isso. Eu vou na igreja porque eu quero aquilo. Você tem que vir na igreja, eu tenho que vir na igreja para estar com Jesus. É Ele que sustenta. É Ele que sustenta. Tem mais. É meia ungida para você entrar na tua casa. É vassoura ungida para você varrer a sua casa. É lenço ungido para você passar na tua barriga, na tua coluna, no teu joelho, no teu calcanhar, no teu pescoço. E muitas vezes nós não pegamos os lencinhos, nós não pegamos as meias, nós não pegamos os sapatos, as enxadas, as colheres, mas nós entregamos a nossa vida a outros deuses. E aí a gente fica reclamando. Hoje a mensagem não foi tão boa. A mensagem não me atingiu. Falou errado demais. Gritou demais. Gritou de menos. Falou baixo, falou alto. Caros irmãos, toda vez que a gente vir na igreja, tem que vir por Ele. Para Ele. Por causa dEle, porque tudo é dEle. No versículo 12 do 4, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É Ele. Somente Ele. Ele é a porta, Ele é o pão, Ele é a água, Ele é a rocha, Ele é a pedra. E foram coisas simples para que o mais humilde homem pudesse entender que Ele é essencial. Foram coisas simples. Crianças, Jesus é o centro. Pais, Jesus é o centro. Jovens, Jesus é o centro, a pedra angular talhada para sustentar a pressão. Se não tiver, não vai dar certo a empresa, não vai dar certo o serviço, não vai dar certo o casamento, não vai, porque Ele sustenta. É a pedra fundamental, a pedra de esquina. Não adianta buscar em meia, em lenço, não, porque não há em nenhum outro homem que pode dar salvação, que pode transformar, mas para isso a igreja tem que desenvolver Cristo. Desenvolver Cristo, para que as pessoas vejam você diferente, olhe para você diferente. Não é difícil desenvolver Jesus. Às vezes a gente fala, pastor, a gente precisa, pastor, inventar um culto para trazer as pessoas na igreja. A gente precisa fazer e refazer. A gente precisa criar métodos. A gente precisa atingir metas. Pastor, o que tem que fazer? Não tem o que fazer. O que tem que fazer é que falar que Cristo é a pedra angular. Ele sustenta. Ele é a pedra angular. Não tem métodos. Os métodos temos que usar sim. Mas diz que ele aponte para Jesus. Não adianta nada você fazer o melhor acorde, abrir a sua boca, louvar, cantar.
Mas se não apontar para Jesus, não vale. Não vale. Se não apontar para Jesus, não vale. Se não apontar para Jesus, não é evangelho. Tem que apontar para Jesus. Está tendo 100 dias de oração. Às vezes a gente vai no 100 dias de oração para buscar isso, para buscar aquilo outro. Não, vai buscar Jesus. Porque a partir do momento que a gente buscar Jesus, todas as coisas virão. E às vezes a gente se frustra justamente por isso. Porque a gente não põe ele como uma pedra angular. A gente não põe. A gente trata ele como aquele garotinho de recado. Eu quero, se não der eu birro, se não der eu não vou. Está acontecendo 100 dias de oração. Se haver manifestação do Espírito Santo e não for apontado para Jesus, não vale. Não vale. Se eu estiver aqui no púlpito, preocupado na performance, em achar palavras agradáveis para amaciar o coração dos irmãos, se o pastor sobe aqui para falar palavras bonitinhas, nossa, que bonitinho, que queridinho, que cheirosinho, e não apontar para Jesus, não vale. Não vale. Não é evangelho. Porque o evangelho é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tem que ser desenvolvido dentro de mim e de você. Não existe outro caminho. O que diz João 14:16? O que diz? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por quem? É pelo pastor? Hã? Ninguém vai ao Pai a não ser pela pedra angular, por Jesus Cristo. Seus projetos estão falindo? Olhe na raiz. Está falindo os seus relacionamentos? Olhe na raiz. Olhe para a raiz. Às vezes seu arco está aqui, mas a pedra angular não está. E vai cair. Não adianta a força do braço. Eu posso fazer academia, levantar pesos, eu posso correr. Lucas, Osmar, vocês podem andar de bicicleta. Presbítero João pode pular da casa igual pulou lá de casa, lá grudou nos cais, pulou no chão. Se não tiver a pedra angular como sustentação, vai se quebrar. Não adianta ir de joelhos daqui a Aparecida. Para os católicos. Se não apontar para Cristo, não vale. Não adianta fazer jejum e bater no peito. Eu estou jejuando. Eu estou jejuando. Eu estou jejuando. Eu estou jejuando. Eu devolvi o dízimo. Foram quase R$1.500. Eu doei a cesta básica. Eu doei arroz. Ah, eu tinha uma roupa que eu não estava usando mais lá, pastor, e eu doei. Doei um sapato. Doei. Mas se não apontar para Jesus, não vale nada. Tem que apontar para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Tudo é dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando ouvirmos que você vai ser próspero, se você vir na igreja, que você vai ser próspero, porque você tem que ser bonzinho para ser próspero. Eu gostaria de falar para você que Jesus não morreu, não morreu numa cruz para te dar dinheiro, para me dar dinheiro. Ele não morreu na cruz para nos dar dinheiro. Ele morreu na cruz para nos dar salvação, para nos libertar. E seja qual for o desejo lá no fundo do seu coração, coloque a pedra angular em primeiro lugar.
nós sabemos viver na abundância. Se a abundância vir, a gente tem que saber viver. Mas isso será fruto do nosso trabalho. Tanto para nós, quanto para os cristãos, quanto para os não cristãos. Isso é fruto do trabalho. Dinheiro é fruto do trabalho. Você trabalhou, ganhou dinheiro, ficou bem sucedido. Mas também, nós crentes, se a gente não tem a oportunidade de trabalhar, se a gente não tem um bom salário, se a nossa mesa não é a mesa mais farta, mas nós glorificamos e nós agradecemos, porque nós também sabemos viver na escassez. Nós também sabemos viver no tempo que as coisas não estão tão boas. Porque nós temos um protetor, nós temos um guardador, nós temos um consolador. E ele se chama Jesus Cristo, a qual hoje nós estamos falando que ele é a pedra angular, a pedra de sustentação. É ele que sustenta. Se estiver aqui no púlpito e não apontar para ele, não é evangelho. Não serve. Não é evangelho. Isso não é evangelho. E diz assim em Mateus 7, 24 até o 27. Vai voltar na pedra angular de novo. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-o-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre quem edifica a sua casa com base na pedra angular ou sobre a rocha, o que acontece? Pode descer a chuva. O que mais que pode descer? Correrem os rios. O que mais? Assoprar os ventos. O que mais? Combaterem sobre aquela casa. Mas ela vai acontecer o que com ela? Ela vai cair. Por quê? Porque ela está edificada sobre a rocha. Porque ela está edificada sobre a rocha. A pedra fundamental. A pedra que sustenta. Mas de outra forma, todavia, aquele que ouve, que escuta estas minhas palavras e não as cumpre, o que será comparado? Ao quê? A um homem sábio? Ou a um homem insensato? Insensato. Quem ouve e não pratica será considerado um homem insensato. Por quê? Porque edificou a sua casa sobre a areia. Quem edifica a sua casa sobre a areia, o que acontece com ela quando chove? Cai. Quem já viu as dunas aqui? Quem já teve a oportunidade de ver as dunas? O Magno, a Tamara, mas eu tenho certeza que alguém já viu na televisão. E dunas é o que? Um monte de areia. E elas não é a mesma coisa sempre. Você chega hoje, agora aqui, o monte de areia está ali. Pode ser que daqui 1 hora, 2 horas você chega, aquele monte não está mais ali. O vento, a ação do vento tira o monte e transporta ele para outro lugar. Então, quem ouve as palavras e não as pratica, se torna como um monte de areia. Vai para onde o mundo, ou o vento do mundo, quer que vá. E seguindo aqui, e não as cumpre, ele é insensato que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva e correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua ruína. É por isso que hoje eu entendo que muitos projetos não deram certos, porque essa matéria aqui não colocou a pedra angular.
esse homem aqui não colocou a pedra de equilíbrio, a pedra fundamental. Quem ia sustentar a pressão? E quantos projetos dos irmãos não foram falidos? Não deram certos? Olhe para a raiz. Olhe na fundação. Tinha pedra angular? Não, seja sincero com você mesmo, não precisa levantar sua mão. Tinha pedra angular em algum projeto, a área da sua vida, que o projeto ruiu, faliu? Tinha a pedra angular? Quando você saiu da sua casa, quando eu saí da minha casa, você veio com o objetivo de adorá-lo? Você veio com o objetivo de colocar Ele como centro da sua vida, como sustentador? Você saiu com esse pensamento, parabéns. Você está no caminho certo, eu estou no caminho certo. E eu não estou falando que eu sou um santarrão, não. Que eu faço isso não, porque a gente vai aprendendo com a palavra. Nós vamos aprendendo com a palavra. Isso para mim aqui foi um choque de realidade. Porque eu achava suficiente o que eu fazia. Eu fiquei nessa. Eu achava suficiente. Tinha um baú aqui para trazer alimento, eu achava suficiente trazer o alimento. O diácono já não está ali para pegar o dízimo. Eu achava suficiente. Eu achava suficiente vir ao sábado no culto. Eu achava suficiente. Só que, quando a gente não tem a pedra angular como base, nós ficamos escolhendo lugar. Porque o nosso desejo da carne é querer o lugar. Se tiver uma programação especial, você vem com a sua melhor roupa, gravatinha, tudo bonitinho, cheiroso, chega pisando macio, aí senta, fica bem assim. Só que se o pastor falar assim, vai lá no fundo, lá, ministra a palavra lá para as crianças lá. Muitos falam, eu não vou não, pastor. Vai, eu não vou não. Eu vim para o culto. Se o pastor falar assim, vai buscar fulano lá, ele não pode vir lá, vai lá com o seu carro. Pastor, mas agora? Nossa, nem dá tempo, eu vou perder o culto. E o apontamento para Jesus, onde é que fica? Você não pode perder 1 minuto, você não pode sair do banco 1 minuto. E o apontar para Ele. Porque nós estamos interessados em ter um lugar. Nós estamos interessados em atender o que a carne pede. Confortável, dentro da caixinha. Tá bom, estou obedecendo aí 99% dos mandamentos, tá? Tá bom demais. Estou aqui dentro da caixinha, tá confortável, o pastor não me colocou para dirigir nada, não me colocou para ser professor, não me colocou para ser um recepcionista, não me colocou para nada. Tá bom. Tá ótimo. Eu estou confortável demais. E eu quero dizer para os irmãos que Jesus Cristo é o Evangelho vivo. Ele precisa ser o centro. Ele precisa ser o centro da nossa família, ele precisa ser o centro do nosso trabalho, ele precisa ser o centro do púlpito, ele precisa ser o centro das orações, dos 100 dias de orações. Há quanto tempo você tem se reunido com ele? Eu também fiz essa pergunta para mim. Há quanto tempo você tem se reunido com ele? Qual a razão disso tudo? Sem ele não tem graça. Sem ele é sem sal. Sem ele é amargo. Ele é o alfa, é o ômega. Ele é a primeira e a última palavra. Ele é a primeira e a última palavra. Me ajude. Jesus Cristo mudou meu viver,
Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. De novo. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Obrigado, Senhor. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, seja o centro, seja a pedra angular. Estamos finalizando já a mensagem, irmãos. E um dia eu estava sentado aqui no banco e estava aqui à frente, eu acho que o mensageiro era o irmão Ronaldo, e tinha também o irmão Gilmar Dolovete. E esses homens, por isso que a gente precisa entender a mensagem de Deus. E esses homens estavam ajoelhados aqui à frente, um aqui embaixo, outro ali. E esses homens choravam e louvavam a Deus, e eu estava ali, fiquei olhando assim, falei, eu quero ser igual a eles. Eu quero chorar, porque eu não estava conseguindo chorar. Eu falava, eu quero chorar igual a eles. E eles, o irmão Gilmar Dolovete, a mão dele tremia e fechava, e eu imaginando comigo, eu falei, ele está colocando a pedra angular em primeiro lugar. Aí, o meu irmão Magno, com a sua esposa, colocou Jesus como a pedra angular do seu casamento. Jesus foi a pedra do casamento dele. Foi a pedra. Foi colocada a pedra angular. E deu certo. A irmã Neila, perdão, irmã Neila, deu falar que você não pediu autorização para falar, mas ela colocou a pedra angular em primeiro lugar. O irmão Edilson colocou a pedra fundamental. Não importa onde você esteja, seja aqui no púlpito, seja lá na rua, seja dirigindo, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja aonde quer que seja, Ele tem que ser a pedra fundamental. Esse templo, essas atitudes, esse jeito, esse falar, esse agir, tem que apontar para Jesus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Continue incessantemente orando por mim. Eu sinto as orações dos irmãos. Eu sinto o cuidado de Deus comigo. E estou decidido a colocar cada dia mais essa pedra fundamental na minha vida para que seja Ele. Porque tudo é dele, é para Ele, tem que crer nele, amar Ele. Tudo é Ele. É para Ele. Que essa pedra angular possa transformar nossas vidas. Agradeço a oportunidade e que Deus possa continuar habitando na tua igreja, no teu povo, no meio do teu povo. Perdão se me exaltei, se gritei, se chorei. É porque igual nós entoamos, Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo está mudando o meu viver. Paz do Senhor.